E tu é só mãe? É só isso que tu faz? Você não quis ser mãe? Mãe é isso. Você mal sabe cuidar de você mesmo, como é que vai cuidar de mim? Eu sei que você não gosta de ser mãe, por isso que você tem A sua irmã não demorou tanto pra falar com você, esperando que eu te você é uma mãe muito diferente. Você não quer bater nela, por raiva dela. Mas você, médica, como é que você deixou seu filho ter uma mãe que você vai grávida? A culpa não é da mãe. Um podcast onde não há espaço para se sentir culpada. Com Roberta Jardim e Bruna Todeschini. Oi, Bruna. Prazer estar aqui. A gente está distante, alguns quilômetros distante. Rio de Janeiro, conexão Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul. Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. E a gente está aqui hoje, nesse início de ano 2023, com esse projeto de podcast. Primeiro, vamos nos apresentar? Eu acho melhor, né? Senão Melhor, quem né? somos, né? Somos. Então, meu nome é Bruna, eu sou mãe de 2 crianças. Inclusive, tem uma coincidência aí que eu e Roberta somos mães de Floras, olha só. Temos Floras na nossa vida. Mãe da Flora, de 4 anos, e do Francisco, de 4 anos. Gente, já tô partindo pro futuro! Vamos partir pro futuro, meu Deus, calma, minha filha não fez 4 anos ainda, ela tem 3 anos e meio. E o Francisco tem 1 ano e 8 meses. Então, eu sou mãe de 2. Eu sou estudante da formação Estudos Familiares, uma formação da Rede Amparo, com a Lua Barros e a Elisama Santos. Roberta, minha colega, conheci ela nessa incrível jornada que a gente tem caminhado aí desde abril. Março, De gente. 2022. Março do ano passado. E a pessoa perdida em datas, gente, esse ano, dá um desconto. Dá um desconto aí, porque o ano virou, aí a gente não virou ainda, tudo meio confuso, mas enfim. A gente tá no puerpério, né? Eu também tô assim, um ano não tem mais 365 dias, o ano é todo emendado. A gente tem a gravidez por semana, e aí meio que o ano começa quando os filhos nascem, aí a gente se perde, aquela coisa. Mas enfim, estamos aí nessa formação maravilhosa, e somos educadoras parentais em formação, em caminhada, em descoberta, e estamos aqui também para ser uma parte da nossa caminhada também, né, Roberta? A gente teve essa ideia de fazer isso juntas, justamente para a gente levar essa mensagem que a gente tem vivido, que a gente tem estudado, e que a gente tem sido impactadas e transformadas através da educação respeitosa, através de uma grande ampliação de olhar para a maternidade, para a educação das crianças, para a sociedade como um todo, né? Mas antes que eu fale um pouquinho aqui, fale de você um pouquinho, Roberta. Eu sou Roberta Jardim, eu sou mãe de 2 crianças, da Mel, de 4 anos e meio, e da Flora, de 1 ano e 9 meses. Também estou nesse puerpério gigante aí, esse calendário paralelo das nossas vidas. E sou educadora parental em constante formação e, nesse momento, terminando a formação em estudos familiares na Rede Amparo, junto com a minha colega Bruna Todeschini. E a gente teve essa ideia, essa vontade de gravar esse podcast, né, de fazer esse trabalho. Vocês estão ouvindo o nosso trabalho de conclusão de curso, nosso TCC, que é uma vontade de ampliar esses conhecimentos, né, e essas novas reflexões que são tão transformadoras, e não para os outros, mas primeiro, totalmente para nós, para mim, para a Bruna, né, nas nossas histórias, nossas vivências pessoais como mulher e como mães. Então, é uma vontade muito grande, né, de falar sobre isso, né, de pensar aqui alto com vocês sobre tantos assuntos que nos deixam um pouco mais livres nesse maternar. E por isso o nome, né? A culpa não é da mãe. Porque a gente quer tirar esse lugar e essa frase que todo mundo fala assim, nasce a mãe, nasce a culpa.
Nossa, né? como eu detesto É essa frase. horrível, né? Mas desde antes de ser mãe, eu falava, gente, porque antes de ser mãe, eu achava assim tão infantilizador, sabe assim, da mulher. Então, assim, diminui a pessoa, como se eu não sabia metade das coisas que estavam por baixo desse contexto, né, dessa estrutura que faz com que, né, as mulheres joguem ali essa culpa para a mulher. Mas a coisa de, nasce uma mãe, nasce uma culpa. Não, cara, não nasce, não nasce. E a gente quer falar que muitas e muitas e muitas vezes não nasce uma culpa. Quando nasce uma mãe, você não precisa, nós não precisamos pegar esse pacotinho no enxoval. Parece que já vem no enxoval, né? Na lista do enxoval, parece que vem Nasce lá. assim, E junto. 10, culpa. Culpa, colocar na mala da Coloca na maternidade, mala da maternidade, já vem assim, junto na gestação, a gente já né? coloca, né? Esse brinde aí pra gente. Então, tem muito o que falar sobre isso, né, Bru? Eu acho que assim, eu particularmente, pensando na minha história, eu sou uma pessoa que desde sempre me desconstruí, assim, se a gente for pegar todos esses novos conceitos, novos e velhos conceitos, né, porque a gente lê, por exemplo, Winnicott, tá aqui na minha frente, né, na biblioteca, psicanalista que estudava, né, a infância, os bebês e tudo mais, ele não é novo, né, lá de 1920, 30, enfim, então não são coisas tão novas, mas coisas que se popularizaram hoje, esses conceitos de educação respeitosa, de criação com apego, disciplina positiva e tudo mais. Então eu engravidei e já parti disso, assim. Então eu já comecei a desconstruir coisas das outras gerações, do que eu ouvia e tudo mais, mas mesmo assim, mesmo quando a gente quer ter uma caminhada de desconstrução, de olhar para a criança de outro jeito, a gente pode cair em idealização, em culpa, e às vezes a linha é muito tênue entre, principalmente quando a gente vai falar de educação parental, que é esse lugar onde a gente vai trazer esse auxílio para as famílias, que vai trazer esses olhares para a criança, olhares para uma educação, para uma relação familiar, a linha é muito tênue entre a gente trazer uma luz e trazer uma culpa, e né, imputar algo assim de pesado, de não, você está fazendo errado, não é assim, né? E até você citou o Winnicott, que é uma grande referência também para mim, e até lendo os livros dele, né? Até ele, que parecia ter tanto cuidado e trazia esse conceito, né, de que não era a mãe a culpada, traz o conceito da mãe suficientemente boa, o que você faz, o que você sabe. Ainda assim, ele, quando ele abria lá o programa de rádio dele, recebia as cartas das ouvintes, tinha uma mãe, várias mães falavam, porque você não sabe, você não está aqui. Por isso que você fala assim, e aí, então, muito, realmente é muito delicado, né? Então, a gente vai falar bastante sobre todas essas camadas bem finas, né, e tão discretas, desse emaranhado aí que está por trás dessa culpa. E aí você estava falando da sua história, e você era uma mãe, começou sendo uma mãe culpada, que se sentia culpada? Eu acho que sim, mas talvez, como é que eu vou dizer? Eu acho que eu criei um ideal porque eu fui aquela mãe que engravidou. Eu acompanhei amigas que gestaram, tiveram. A gente começa, né, com o pezinho lá no parto humanizado, aquela coisa toda e tudo mais. E aí você vai indo, né? Um conteúdo puxa o outro e tudo mais. Então eu acompanhei a trajetória aí de algumas amigas. Pensei, chegou minha vez, eu preciso ler, preciso saber. Eu devorei muita coisa, assim. Só que aí tinha muito desse ideal, e o que eu vejo muito hoje, assim, sabe? Eu acho que a minha primeira experiência, que foi o nascimento da Flora, tinha muito disso, agora eu vou fazer o certo, sabe? Agora isso é o certo, né? O parto humanizado como uma nova cartilha, né? Como mais Assim, um pacote que a gente compra, que a gente assume e que agora que é o que eu tenho que fazer e tem que seguir o que está nesse pacote do que é uma parentalidade
humanizada, né, entre aspas. E aí vem muito disso, assim, de coisas minhas, né? Vamos ligar para minha terapeuta que ela explica isso. Mas essa necessidade, às vezes, de acertar, de ser perfeita, de provar, né? Eu acho que isso, quando nasce uma mãe, tem muito essa necessidade de provar que sabe, de provar que ela dá conta, que é o que, né, as escolhas dela são válidas. Só que tinha muito disso, assim, nossa, eu achei o caminho. E eu tive, assim, uma sorte de principiante, e a minha filha correspondeu a tudo, assim, até os 2 anos, até nasceu o irmão dela. Então ela correspondia, assim, a estímulos, ao BLW perfeito, era a criança que sentava no cadeirão e comia, e experimentava, sabe? Então, assim, era Facilitava para você, né? então, assim, beleza, né? Eu pensei, ok, toda criança tem a sua particularidade, mas talvez se você estivesse fazendo que nem eu, né? Assim, e aí eu tive o segundo filho me humanizou. E aí foi também nessa caminhada que eu tava de me questionar sobre as coisas também, sabe? De querer acolher mulheres, mas tipo, acolher até quando? Acolher se elas são o quê? Sabe? Então, tanto como mãe quanto profissional da parentalidade, né? Porque eu acabei fazendo uma formação também ali quando eu estava grávida do Francisco. Acabei começando a compartilhar nas redes também a minha experiência, mesmo que não fosse uma cartilha, né? Eu trazia muito dessa coisa da luz e sombra, da maternidade real, sabe? Das coisas que aconteciam, mas dentro de mim ainda tinha algo que era assim, eu não posso errar, eu tenho que fazer isso, mas, né, como? Aí é muito legal, vem muito da nossa formação, né, na FEF, assim, esses questionamentos, por exemplo, da criação com apego. A gente começou a formação já com a primeira apostila, já... Parênteses aqui, FEF Oi, fala. Formação em Estudos Familiares. Isso. Só traduzindo aqui. Claro, isso, a formação. A FEF, a gente vai falar a FEF, a nossa formação, isso, formação de estudos familiares. Na primeira apostila já trazendo um grande questionamento com a criação com apego, né? E aí, tipo, ai, como assim, sabe? É como se tirasse o chão da gente, porque aí nessa era de internet que a gente vê tudo muito pronto e muito fácil, muito em 15 segundos de stories, em alguns caracteres de um post, sabe? É como você tem que fazer, e como que é e como que não é, sabe? E eu acho que o tiro da rede social saiu pela culatra, né? Era uma coisa que era para compartilhar conhecimento em maternidade, hashtag maternidade real, e acabou virando em alguns perfis, em algum nível, acabou virando como eu falei, mais uma cartilha, né? Do que fazer. E a gente tem que contextualizar também, considerar que a gente está numa geração, numa onda da maternidade na internet. sim. E que não é também todo mundo que está ali. Então, assim, tem uma galera, uma grande parte das mães que não tem tempo de olhar a rede social, que não tem nenhum celular para olhar a rede social. Então, temos aí já, no mínimo, 2 grupos distintos de maternidade, né? Então, a gente que está consumindo essa maternidade ali na internet é um perfil, né? Um perfil traçado, assim como o perfil das nossas mães é um tipo de perfil, que vai ter um perfil de criação que resultou na gente, das avós, enfim. E a gente está aqui para questionar a nossa geração, né? A nossa forma de maternar. Não trazendo a ideia de que vai ter uma certo, que vai ter mais uma forma. Pelo contrário, a gente está aqui questionando isso. A gente vai querer trazer sempre mais, cada vez mais a nossa humanidade, a nossa autenticidade, também para o nosso maternar, porque parece que a maternidade ela é um bloco, uma coisa engessada. E aí, isso aí a gente vai falar mais para frente. Mas, desculpa, eu te interrompi, você estava falando dessa... Não, eu acho que é bem isso, assim, não tem problema a gente misturar, assim, as ideias, mas é isso que acontece, assim, sabe? Eu sou essa mãe do Instagram, né? Eu sou essa mãe que falava no Instagram, compartilhava,
que tinha rede de apoio, aí depois pandemia, né? Mães isoladas. E aí se criou uma rede de apoio também. Eu comecei a falar da minha parentalidade, da minha maternidade, das minhas experiências, e me deu muita vontade de falar. Eu acho que eu tô aqui hoje falando, porque desde que eu fiquei grávida, eu ficava pensando, nossa, eu preciso falar dessas coisas. Só que eu acho que a minha caminhada, que chega até hoje, no nome desse podcast, A Culpa Não É da Mãe, ela traz essa vontade de falar e de acolher, mas de um lugar onde eu escuto também, onde não tem mais, assim, existe grandes revoluções que podem estar acontecendo, não que assim, nossa, então nada do conhecimento vale, joga fora a criança com apego, disciplina positiva, joga fora toda a teoria, não. Mas como humanizar isso e como olhar para nossas relações, como relações, olhar para os nossos filhos, e aí que tal a grande sacada que eu assim, foi o virar de chave na minha vida e na minha profissão também, que olhar para os nossos filhos, olhar para a nossa relação com os nossos filhos, não como um projeto de escola, sabe? Como algo que a gente precisa fazer tudo certinho, daí tem as matérias, né? Tem as disciplinas lá, tem a alimentação, a introdução alimentar, a fala, o desfraude, não sei o quê, como que dorme, como que mama, como que isso, como que aquilo, e olhar como uma relação. Não é uma matéria, sabe? Não, você não vai ser aprovada depois. É uma relação. E eu acho muito massa uma frase do pediatra Carlos Gonzalez, que ele tem um livro, Bésame Mucho, e que ele fala assim, você deve amar o seu filho e fazer as coisas, né, pra ele assim, porque você ama ele, e não porque ele daí vai se tornar mais inteligente, mais interessante, uma pessoa mais afetuosa, porque pode ser que você faça tudo isso e ele seja um completo pedante, um chato, sei lá, entendeu? Assim, você não tem garantias. E é isso que é doido, sabe? Porque você vai focar na relação e não há garantias de que realmente tudo vai dar certo, sabe? Porque não é uma coisa pronta, são seres humanos. Quando a gente parte dessa educação respeitosa, a gente parte de que as crianças são seres humanos também, que eles são indivíduos, que eles têm a sua individualidade, as suas características e tudo mais. Mas aí, para a gente olhar para isso, a gente precisa também olhar para a gente como pessoas, como indivíduos, e tirar, como você falou, tirar essa maternidade desse bloco e olhar para as relações, como que vai ser, sem ter essa culpa. Existem jeitos, a gente pode compartilhar jeitos de lidar com uma birra, olha, você podia fazer isso, jeitos de falar, dicas, né? Só que você tem que olhar para como você é e como é a sua relação. E a gente, como ser humano, a gente vai ter raiva, a gente vai ter dias tristes, a gente vai ter dias que a gente está cansado, a gente vai errar muito, a gente vai acertar. Os nossos filhos também, eu acho que quando a gente consegue libertar a nossa maternidade para fluir como uma relação, né, e não como um projeto, a gente liberta os nossos filhos também, tira né? peso, né? E eu acho que um dos fatores geradores de culpa, é o que você estava até falando, é dessa ideia de que é a mãe que é a responsável da vida do cara dar certo. Exatamente. Então, se eu fizer, se eu evitar o trauma, se eu não deixar chorando, se eu pegar no colo 500 mil vezes, sabe? Tudo que eu fizer, então tudo que eu preciso fazer, o que eu preciso fazer para poder esse cara dar certo, essa menina dar certo. E esse dar certo aí, cada um cria o que é esse dar certo, né? Como você falou, um projeto de faculdade, que lá esse dar certo vai ser a aprovação. E no caso da família, das relações familiares que a gente vê muito hoje, né? Formar uma família, ter um bom emprego, uma boa profissão, e que isso vem mudando, né? As novas gerações estão aí para mostrar que isso esse conceito de dar certo e felicidade vem mudando. E olha só, o interessante também é que quando a gente coloca as expectativas do que a gente acha que deveria ser, ou esse medo do trauma, né? Esse medo do trauma, essa culpa de que o que eu fiz,
vai traumatizar, a gente sai do lugar de ser responsável, porque você falou assim, não vou deixar chorar porque vai traumatizar. Na verdade, a gente tem que sair desse lugar de culpa para ser responsável pela coisa, não pelo medo do que vai acontecer, entende? Mas por tomar decisões segundo aquilo que a gente sente, segundo aquilo que a gente estuda, segundo aquilo que as necessidades do nosso filho, da nossa filha, estão ali precisando, né? Porque eu sempre falo como é narcisista isso da gente ser tudo sobre nós. É um peso, mas também é uma coisa que, peraí, é tudo sobre mim. Porque se eu fizer certo, vai dar certo. E a gente projeta isso como se a gente tivesse o controle, como se, na verdade, o nosso medo é tipo, ai, nossa, meu filho. Um dia eu vi um post assim. Eu vou trabalhar para o meu filho não precisar falar de mim na terapia. Gente, tipo, que narcísico isso, que egoísta isso, sabe? Porque você não tá pensando no seu filho, você tá pensando que você não vai fazer para que certo. você não seja uma mãe ruim, entendeu? Eu não quero. Fazer E isso tudo vem. certo. Então por um outro lado, consigo entender, eu consigo entender, mas é como você falou, né? As linhas são sempre muito tênues. E falar em culpa materna, anterior a isso, eu fico pensando na palavra culpa. No que é exatamente a culpa, né? Vamos pensar aqui. A gente pode definir a culpa como a gente sente a culpa quando a gente, na nossa consciência, diz que a gente deveria fazer algo e a gente não fez. Ou o que a gente fez, alguma atitude nossa, alguma ação nossa, causou dano, prejudicou alguém. Isso a gente pode pensar que é culpa. A gente sente culpa quando a gente tem alguma coisa para fazer e a gente não faz. Ou a gente se omite, ou a gente faz alguma coisa que a gente sabe, no fundo, que não deveria fazer. Então, a culpa materna, o que é a culpa materna? É, então, quando a gente sente que a gente deveria fazer algo que a gente não está fazendo. Mas, da onde que vem essa lista de coisas que você deveria estar fazendo e você ali não ticou? Aí, quando você não ticou ali, você sente, vem o quê? A culpa. Então, nem a nossa culpa, nem a culpa que é colocada ali no enxoval, ela é legítima, certo? Porque tudo bem, a gente sentir culpa, aí depois a gente vai trabalhar isso para trocar culpa por responsabilidade, que ela nos dá chances de agir, né? Porque enquanto tem a culpa, a gente só foca no problema, a gente só foca na pessoa, né? Em quem é culpado, fica ali naquela coisa pessoal e não resolve, não se mexe, fica naquela inércia, ninguém faz nada, só fica procurando o culpado. Quando a gente traz a responsabilidade, o ato de responder por, mesmo que não tenha sido a pessoa a causar o dano, ela se responsabiliza, porque ela está ali pronta, disposta a resolver. Falando na culpa materna, de onde que vem essa cartilha? O que faz? Quando você olha e se sente culpada, você está olhando para onde? Para onde que a gente está olhando quando a gente bate aquele sentimento e fala, cara, eu deveria ter feito isso e não fiz. Ou então, eu fiz isso e não deveria ter feito. Quem está te dizendo isso? É você mesmo? É a sua reflexão na forma como você está querendo se relacionar com o seu filho? Porque parece que não, mas muitas vezes a gente entra na maternidade, muitas mulheres entram na maternidade sem questionar, sem pensar que elas, sem cogitar a possibilidade que elas podem fazer do jeito delas. Sim. Do que é essa regra, são essas regras, são esse imaginário que é construído na gente, especialmente nas mulheres, desde que a gente nasce, ou desde desde que a gente é gestada, né? Soube que no chá de revelação, soube que é uma menina, opa, começou. E aí você vai sendo ali todo o seu entorno, todo o nosso entorno vai levando a gente a compreender e a aceitar uma maternidade posta, inquestionável. Então, o amor de mãe, o padecer no paraíso, e aí vem as frases, e aí vem as relações, e aí vem os filmes, e aí vem as novelas, e aí vem a sua família que também nunca questionou, e a família da sua tia, e a família do clube, e ninguém nunca questiona, a gente cresce sem saber que a gente pode fazer diferente.
E o que é esse diferente? Não é diferente. Diferente é o seu jeito. E sabe, e falando nisso, nesse diferente, eu trago aqui um pouquinho de mim, assim. Que quando eu me tornei mãe, o que eu sabia, e eu acho que muitas vêm com isso, é de que eu não quero ser igual à minha mãe. Eu ainda me pego, é uma coisa que eu me pego, assim, eu não quero ser, nossa, eu não quero ser. E aí, quando eu fico perseguindo isso de não querer ser, eu acabo sendo, eu acabo. E aí acaba sendo muito sobre mim e menos sobre os meus filhos, que eu não vou ser a minha mãe, porque eu não consigo, é impossível eu ser ela, porque ela tem a história dela, a vivência dela, e os meus filhos não vão ser eu. Tipo, eles são diferentes, eles podem ter características parecidas e tudo mais, mas não vai ser a mesma história, sabe? E o que é isso, né? Eu parei. Então, a gente, como eu disse antes, a gente se torna mãe, e aí, às vezes, é aquele embate, né? Sei lá, até o primeiro ano, para provar que deu certo, sobreviveu, o jeito que você fez deu certo, né? Não matou a criança, tudo mais, a criança, né, fluiu ali na vida, e aí tem essa necessidade, às vezes, de provar, e aí depois você relaxa, assim, né? Só que também, eu acho que a gente cai, isso também é uma linha tênue, porque daí a gente está perseguindo só o ideal de fazer diferente, de provar que não é igual, sabe? E muitas vezes é assim, esse lugar dessa maternidade nova, dessas coisas novas, às vezes você pode juntar com coisas afetuosas que você trouxe da sua mãe, sabe? Assim, eu acho que é isso, é esse jogo que a gente tem que fazer, que sair desse lugar, dessa cartilha, desse lugar que muitas vezes as nossas mães provavelmente fizeram com não pode pegar no colo, né? A gente escuta às vezes esses absurdos assim e a gente fica meio chocado, mas também era uma cartilha, também era um jeito de fazer. Não pode pegar no colo, não pode não sei o quê, tem que deixar dormir, senão a criança não vai ser muito dependente. Então, também era um jeito de se fazer e que tinha que seguir, que, nossa, as pessoas se sentiam culpadas. Eu lembro da minha irmã pegando a minha filha no colo e balançando, e ela falou, nossa, você vai me matar, mas eu tô balançando. Eu, não, por quê? Tipo, porque a cartilha diz que não pode, né? Então, é outra cartilha. Então, a gente tá nesse processo de desconstrução, de olhar para a criança, de tirar esses lugares de que, vai ficar mal acostumado, que colo demais mal acostuma e não sei o que e tal, só que também a gente tem que cuidar para isso não se tornar uma imposição. A gente tem que cuidar para não ser uma coisa, não, você tem que falar desse jeito. Você tem que, então, a gente vai falar sobre comunicação não violenta. O que é uma comunicação não violenta? É falar baixinho. Então, assim, para você ser uma mãe com apego, não violento, então você precisa ter um tom de voz calmo, você precisa nascer de novo. Que você não pode ser essa pessoa. Qual é, né? Sabe o que eu acho? Que enquanto a gente não olhar para a gente mesmo primeiro como uma criança que cresceu, porque a gente esquece, né? A gente vai continuar produzindo cartilhas e cartilhas e cartilhas, geração após geração. Porque se a geração passada também tinha uma cartilha, o Winnicott já existia e tantos outros já existiam. E por que eles não são populares? Por que não é isso que está aí na boca do povo? Por que não é isso que estão aí nas novelas? Por que não é isso que está aí a gente vê? Por que não é um pai e uma mãe abraçando uma criança quando está jogando no chão do shopping que a gente vê? Está aí escrito que a criança precisa ser acolhida, que 2 anos é uma fase do físico que vai se manifestar no corpo. Está aí escrito há tantos anos essa teoria e esses estudos, né? A ciência está aí, não é nova nesse sentido, né? Mas por que elas não são populares? Aí entra também outras camadas que a gente vai, ao longo desses episódios, a gente vai falar sobre isso. E uma coisa que eu acho interessante a gente abordar é sobre como que a gente vê, antes de ser mãe, como que a gente tem essa noção da maternidade, da parentalidade. E isso é uma coisa também que a gente, através da formação e através desse olhar, isso que a gente quer trazer para esse podcast também, é ampliar esse olhar, que não está só na mãe, porque o que acontece? As próprias mulheres, muitas vezes, acabam
não sabendo onde é que vão se enfiar, as mulheres, os homens, enfim, os pais, né, as mães, não sabendo onde é que vão se enfiar, porque ninguém se responsabiliza pela criança, todo mundo acha que, todo mundo passa batido, sabe, como se fosse uma coisa, tipo, é isso, assim, a criança fez uma birra, a criança mal educada, né, mal educada, quem que educa? É a mãe, então a culpa é da mãe, né? Então chega nesse lugar. Então, a gente, como educadoras parentais, a gente quer trazer essa libertação desse lugar e colocar para a sociedade toda, não só para as mães, não só para as mulheres, essa responsabilidade de educar e também de saber o que acontece numa relação com uma criança, né, numa relação familiar. Né, ampliar isso. Eu gostaria que você falasse a Roberta me contou esses dias sobre como é que ela olhava as mães, quando ela não era mãe. Conta aí, que esse episódio é muito bom. Eu olhava as mães como eu fui criada para olhar. Criada, que eu digo, é pela sociedade, né? Que é com o nariz torto. Também lançava aquele olhar de culpabilização, né? E isso adolescente, assim. Eu cresci meio que rejeitando a ideia da maternidade. Por um tempo eu não quis ser mãe, achava que eu não ia estar nesse lugar, porque eu achava que só tinha um jeito, né? Era o jeito que eu via, e se só tinha aquele jeito, eu não queria. Aquele jeito eu não queria, então eu não vou ser mãe. Eu também, mesma coisa. E assim, era um lugar de um pouco de dor também, assim, da infância e da adolescência, querendo receber, não só dentro da minha família, mas assim, do lado de fora dos adultos. Eu queria receber dos adultos algum tipo de compreensão, sabe, de olhar, de conversa, e aquilo não vinha. Então eu cresci meio que alimentando um ressentimento, uma mágoa dos adultos em geral. E aí eu via nessa lógica que você acabou de dizer. Então, assim, se esses adultos estão assim, mal educados, eles cresceram, quem educou? A mãe, porque é a mãe que educa. Então é a mãe a grande responsável pelos males da humanidade. Olha isso, é justamente o oposto. A mãe, ela é a grande porta de entrada da humanidade, né? Todo homem, como diz a música, todo homem Precisa de uma mãe. Então, a humanidade nasceu de uma mulher. E se eu via alguma coisa que me incomodava muito, que era as relações desrespeitosas, era o abuso de poder, dos homens também, os homens nem se fala, assim, eu achava muito absurdo aquela ausência paterna, né? Aquela escolha mesmo, né? Hoje eu percebo que eu tinha esse olhar muito aguçado para as relações, né? Não uma coisa que acho que todo mundo percebe, mas isso me afetava diretamente, né? Na minha forma de compreender o mundo, olhando as relações. Porque eu queria me apegar a alguém, e eu não via esse apego. E aí eu fui crescendo com isso, né? De que as mães. Tanto que o primeiro post que eu fiz quando eu abri o meu perfil no Instagram foi um pedido de desculpa às mães. Bom, ótimo. Foi assim, gente, me perdoem. E eu vi o quanto que é injusto, né? O quanto que está tudo muito bem estruturado para que todo mundo acredite que a culpa é sim da mãe. E esse lugar de culpa, ele é um projeto muito patriarcal de colocar as mulheres no silenciamento, de colocar as mulheres no apagamento. E eu acho que, como a gente percebeu de alguma forma, antes de ser mãe, eu e você, né? A gente não queria ser mãe justamente para não querer estar nesse lugar. Sim. Eu via as mães com uma pena, mesmo assim, o sofrimento, esse lugar de tipo, acabou a vida, sim, sabe? E muito o que acontece, e é isso que a gente falou, que você falou antes, assim, de poder escolher o jeito que você quer fazer a sua maternidade, tanto o jeito que você quer ser mulher, porque tem muito isso, não é só o jeito que você vai educar os seus filhos, mas o jeito que você vai se portar, o que mãe pode ou não fazer, o que você vai deixar de lado, né? Se você quer
continuar trabalhando, se você tem um sonho, se você não quer, se você quer ficar em casa, se você quer ter mais um filho, se você não quer, se você quer vestir tal roupa, se você quer ouvir tal música, enfim, eu acho que isso dá uma confundida que a gente fica meio achando que é só de uma maneira, e é um projeto isso, né? Total, Bru. Na minha experiência, foi exatamente porque eu estava olhando para esse lado, para esse meu despertar feminino, para o meu lado mulher. Foi a partir daí que eu decidi que eu queria, sim, ser mãe. Diferente de muitas histórias que a gente ouve, né, de que as pessoas entram nessa profissão, inclusive, né, de educação parental, ou então procuram artigos e ler sobre educação respeitosa, educação não violenta, a partir da maternidade. O meu caminho e o seu também, né, Bru, foi um pouco inverso. Então, eu estava ali, minhas amigas tudo tendo filho, eu fui ter filho também, mais uma coisa da sociedade, né? Numa idade que as pessoas já estão ali te cobrando, então eu estava assim, nem aí para a maternidade, enquanto as amigas estavam tendo filho. E eu estava super mergulhada no autoconhecimento, aquela aventura que é o autoconhecimento, de se perceber, de se entender, de descobrir coisas novas sobre mim e despertar desse meu lado mulher. E aí foi quando eu comecei a ter mais empatia pelas mulheres e olhar para mim e me olhar como pessoa. Porque parece meio óbvio falar isso, né? Mas de me olhar como uma pessoa que tem escolhas. Então, se algum dia eu e você e tantas de nós acreditamos que só tem um jeito e que era obrigatório a maternidade, é porque isso também não nos é dado a escolha de não ser mãe ou de fazer diferente. Porque se a gente faz, se alguém faz, é questionada. É questionada. Então, quando eu me dei o direito, primeiro, quando eu me vi como uma pessoa que tinha escolhas, desejos, vontades, eu podia ou não decidir por aquilo, e comecei a me acolher, e por um outro viés também da vida, fui trabalhar também com acolhimento de pessoas, na minha outra formação, que é educadora vocal, professora de canto, cantora, com um olhar muito também voltado para o autoconhecimento vocal, e trabalhando nesse lugar, e aí eu me vi grávida, eu falei, gente, as mulheres, elas têm a gente não se olha, né? A gente se olha muito pouco. E quando a mulher fica grávida, eu vi, assim, né, comecei a frequentar os consultórios, esse universo de gestante, eu via que a maioria, pelo menos das pessoas que eu tive contato, era a primeira vez que a pessoa estava se percebendo, ela estava se vendo, estava se pensando sobre ela, estava ali percebendo o seu corpo, isso com 28, com 30, com 35 anos de idade, primeira vez. E aí foi quando eu comecei a pensar, gente, eu quero falar sobre isso com você. Tive primeira vontade. Foi quando eu me autorizei também a abrir esse perfil no Instagram e comecei a falar meio que sozinha, escrever sobre as minhas experiências e um pouco desse ressentimento, dessa mágoa aí que eu fiquei alimentando por tantos anos. Então, durante muito tempo, eu falava sobre as relações e com esse viés da maternidade. Aí, decantou, eu digo que decantou esse sentimento para poder olhar para estar num outro nível, né? Estar num outro nível dessa camada aí das relações familiares. Pois é, e eu acho muito legal o nosso curso falar sobre estudos familiares e não sobre um método, não sobre uma abordagem, sobre algo assim, porque nos dá muita liberdade de poder decidir o que serve pra gente ou não, né? E a gente, dentro da nossa formação, a gente foi desafiado a olhar outros contextos sociais também, porque é muito fácil, né? A gente olhar uma cartilha pronta e se perguntar, serve para quem isso, né? Eu vou falar da minha experiência, e sempre que eu falava no Instagram, eu ficava pensando assim, isso vai servir para todo mundo? Aí daí eu reforçava, estou falando da minha experiência, né? Não quero dar um curso aqui de como é que faça como eu faço, assim. Comecei a perceber isso, e se eu tivesse outra realidade? E até a realidade de ter 2 filhos, por exemplo, né? Quando eu engravidei,
do meu segundo filho, essa maternidade perfeita, idealizada, começou a se desconstruir, assim, né? Chegou ao ápice de, no meio de uma formação onde eu estou estudando para ser educadora parental, de acolher famílias, de falar sobre educação, eu passar um dos momentos mais difíceis dos últimos anos, né, que foram crises, assim, de ansiedade, de não conseguir dar conta mesmo, assim, dar conta de mim mesma, sabe? De olhar para a maternidade e viver esse luto que eu não tinha vivido ainda, sabe? Então, e o que isso me faz menos, né? Nossa, então você que devia ser isso, aquilo. Não. Eu acho que a gente pode abraçar esses surtos, abraçar esse lugar, abraçar as diferentes realidades. Isso é tão bom, sabe? É tão bom quando a gente abraça uma mulher e fala para ela, tá tudo bem. Tipo, olha, sabe, eu acho que é mais um passo, assim, falando agora como profissional, de pegar a pessoa e falar assim, olha o teu contexto. Olha, você já tá fazendo o seu melhor. De repente você ajusta aqui, faz aqui e tal, mas olha para isso, né? Se acolhe, muito mais um processo de acolhimento, muito mais um processo de sair desse lugar onde, mesmo que a gente tenha esses ressentimentos, né? Essa criança interior que se ressente da mãe que não deu carinho, da mãe que não fez isso, aquilo, e poder libertar a nossa mãe também, e poder não agir desse lugar da criança, simplesmente, da nossa criança, poder nos abraçar e dizer assim, às vezes eu não vou conseguir, às vezes eu não vou conseguir dar tudo que a minha criança quer, porque na verdade não é a minha criança que tem que querer, é meu filho, é minha filha, é a minha realidade que eu tô agora, sabe, é o jeito que eu tô vivendo agora. E é um salto, assim, a gente conseguir olhar, dar contexto, dar nome para as coisas, olhar as teorias, né, que a gente vê tanto, assim, né, pela internet ou por lugares, assim, e poder pegar o essencial delas e poder abraçar esses contextos e dizer, tá tudo bem. Olha só, nossa, eu queria ter, não, eu devia ter fazer atividade montessoriana com meu filho, devia fazer um VLW não sei o quê, devia fazer cozinhar orgânico, devia falar de um jeito assim assado e tal, mas, cara, você trabalha o dia todo. Qual que é o melhor que você pode fazer? Escolhe uma coisa que você pode fazer, sabe? Tira essa cartilha, tira esse lugar todo e vamos pegar. Ah, você gostou, você acha legal o Montessori, mas você não consegue ter, e sabe, tenta diminuir essa lista e ter um momento de deixar a criança brincar livre, explorar a natureza. Pega um conceito e aplica para a tua realidade, o que cabe na tua realidade. Minha mãe que nunca ouviu falar em nenhum desse... nada desse tem isso, né, também. De repente ela não sabe nada, mas aí ela tá descobrindo o seu próprio jeito, né? Não sabe nada... não sabe das teorias, né? Nada dessas teorias, isso que eu quero falar, né? Meu Deus, ela sabe. Eu acho que é isso. O Winnicott, ele fala que mãe não deveria ler livro nenhum, porque ela se desconecta do saber dela, que é um saber que ela vai saber, porque ele fala, porque ela já foi um bebê, ela já foi uma criança, maravilhoso, né? E ela tem dentro de si isso, ela vai descobrir, ela vai fazer. Só que eu acho que tanto esses lugares que a gente estuda, né, dessa maternidade dentro desse universo de estudos e tudo mais, e tanto esse universo de só acreditar no médico, de desconfiança, toda essa coisa que mina as mães, sabe? Que a enfermeira já disse que não vai ter leite, que não sei o quê, que tá pegando errado, que daí vem a sogra, que vem a mãe, que vem não sei o quê, que vem o pediatra desatualizado, que vem, sabe? Tanto de um lado quanto do outro, mina esse lugar que é esse lugar que você vai construir a sua relação, que você vai, né? Que você tem a força de calar as vozes, inclusive. Exato, né? Mas aí você precisa se apropriar de você mesmo. Eu acho que o trabalho que a gente tem é esse desafio, eu acho, como educadora parental, de mostrar para as mulheres que elas se apropriem da sua maternidade. Digo, como que eu posso fazer de sair desse lugar de culpa, de ir para a autorresponsabilidade e também não só falando da mãe, e colocar a responsabilidade para quem deve também. Porque assim, então ela precisa suprir tudo, a criança precisa, ok, a gente entendeu a necessidade da criança, tudo mais,
Mas essa mãe não consegue, faz o quê? A escola precisa também se questionar sobre isso. E aí a gente vai falar sobre a escola como uma rede de apoio e A como também comunidade, responsável, né? A comunidade, a rede de apoio que tem, os amigos, o pai, porque é só mãe, né? Só a mãe, a mãe, a mãe, o pai, a madrasta, o padrasto, N lugares da sociedade, os pediatras, os profissionais. Então, sair desse lugar onde só a mulher, onde só a mãe precisa dar conta de tudo. E é isso aí que às vezes, peraí, é muito pratinho para mim. Não vou segurar todos os pratinhos, não. Peraí, né? a Eu sei. responsabilidade está ali na comunidade, na pequena comunidade, né? Está ali no entorno, está ali nos pediatras. E a pequena comunidade, essa rede de apoio, não é, às vezes, a família, não é aquele entorno. É o seu pediatra, é o médico, é ali a professora, a direção da escola, o vizinho, a vizinha. Então, se a vizinha já te olha torto, ou se a vizinha sorri, quando de madrugada você sabe que ela ouviu o seu filho chorando, isso, só isso, ou te gera mais culpa ou te alivia, né? Você se sente acolhida ou você se sente criticada. Então, essa vizinha e esse vizinho, ele também faz parte desse ambiente que, de novo, a gente está citando toda hora o Winnicott, né? É o nosso crush desse primeiro episódio. Sim, é. Como o Winnicott fala, do ambiente. A criança ela precisa da mãe, mas ela precisa do ambiente. E se para essa mãe ela estar saudável e ser suficientemente boa, ela ser boa, ela dar conta ali na medida dela, ela precisa de um ambiente acolhedor. Ela precisa de alguém que traga água para ela, precisa de comida, ela precisa de nenhum dedo apontado. Eu ia falar menos dedo apontado, mas de 0 dedos apontados. Ela precisa de 0 pitaco. Ela precisa de ser escutada, ela precisa ser amparada para ela poder amparar. A gente está falando de bebê, mas levando isso para todas as idades, né? Quando a E vou criança além, cresce, né? Precisa de política pública, né? Então, assim, nossa, a mãe se culpando horrores porque vai ter que deixar na creche, e o ideal seria que a criança ficasse até os 3 anos. Tipo, isso sempre foi, para mim, foi uma coisa que sempre me dava um embate, assim, porque eu sou privilegiada de conseguir ficar com os meus filhos, eu decidi fazer isso, né? O meu trabalho proporciona isso também, o trabalho do meu marido proporciona isso. Mas eu sei que muitas mulheres não conseguem, mas eu ficava tipo, nossa, essas escolas, essas crianças chorando, bebê e tudo mais, sabe? E isso, assim, quem que eu defendo, sabe? Quem que eu defendo? Não, na verdade, sair desse lugar de quem é culpa e olhar assim, a responsabilidade é de quem? É do Estado que tem uma licença maternidade de 4, 6 meses. Então, assim, eu lembro de acolher, né, nesse processo, assim, o ano passado, no outro ano, na verdade, uma mãe que estava nesse processo, assim, gente, vive esse luto, mas saiba que não é culpa sua, né? Não é culpa sua. Então, faça o melhor, escolha, faça a sua escolha e banque a sua escolha. Então, assim, se essa rede vai ser a escola, então a gente vai lutar para que a escola seja um lugar de respeito, a gente vai chegar junto. Se a gente está estudando, a gente quer chegar lá e né, vai tentar construir junto. Se não existe uma escola perfeita, ideal, a gente vai colar na escola e vai tentar construir junto. Então, ver esse lugar a sociedade como um todo e lutar para que as mães, para as crianças serem incluídas. Então a gente vai focar numa educação infantil, né, onde a criança importa e tal, mas quem que cuida da criança? São as mulheres. puxar Né? esse Quem cuida da fio, mãe? puxar esse fio para os responsáveis, né? E não ficar enxugando gelo dizendo que a culpa é da mãe, porque isso nunca vai acabar. A mãe nunca vai estar, a mãe nunca vai dar conta do que a sociedade espera, da sociedade patriarcal espera. Né? Então ela vai estar sempre devendo, vai estar sempre culpada, vai enxugar gelo, a gente vai estar cobrando. Então, dar o nome aos bois, colocar os pratinhos nos seus devidos lugares e chamar as pessoas para essa conversa, né? E a gente gastar essa energia onde pode gerar solução. Não vou gastar minha energia falando ali da mãe, não sei o que deveria, que não deveria, que pode, que não pode, que deve, que não deve. Eu vou gastar minha energia ali na hora da eleição, na hora de ver quais são as leis, na ampliação, lutando pela ampliação, questionando essa licença maternidade, trazendo os pais para isso.
questionando por que a gente não tem uma licença decente de paternidade, né? Pegar exemplo de países que já estão com licença estendida, contextualizar isso no nosso país. Enfim, tem vários caminhos, né? E que não são... Olha isso, né? A questão da vida da sociedade está onde? No colo de quem, gente? Olha só. Injusto? De uma pessoa. Não é. Poxa, é muita responsa, né, pra gente, assim. Eu acho que eu tenho saído desse lugar porque quando eu tive a minha primeira filha, e ela era bebê, eu ficava até nessa sensação, às vezes, de que se eu fizesse errado, que o meu marido sempre foi uma pessoa que se envolveu muito, que estava fazendo o mínimo. Ele fez o mínimo bem feito, assim, né? De pessoas que se interessou, ele foi o pai, assim, não vou bater palma demais para ele, porque ele fez o mínimo, mas enfim, né? Perante vários homens que não fazem nada, ele se interessou, enfim. Mas eu ficava nessa culpa de que parecia que eu estava cuidando da filha dele, sabe? Meu Deus, eu fiz um negócio errado, eu cortei uma unha errada, eu fiz não sei o quê. Tinha muito essa pressão. E aí, quando... Nossa, tenha um segundo filho, tenham mais de um filho que vocês vão ver, né? A vida muda, a gente humaniza as coisas, assim. Muda. Já o meu marido vai dizer, não tenho 2 filhos, socorro. Mas o que aconteceu? Quando você tem 2, cada um tem que pegar um, a peteca vai cair, aí ele via também, sabe? E aí eu comecei a me responsabilizar, não, tirar mais a culpa de mim, assim, olhar para isso, assim, pô, não vou ser só eu responsável por fazer uma rotina. Ah, meus filhos não estão dormindo cedo. Mas peraí, eu não vou pegar sozinha isso pra mim, não. Isso. Então, essa culpa eu não vou levar. Eu não vou levar, porque não sou só eu responsável nessa casa. Então, meus filhos não estão comendo direito e, sei lá, eu tive que sair hoje. Então, muitas vezes a gente carrega essa culpa, né? De, nossa, eu tive que trabalhar e aí o pai deu, sei lá, comida industrializada, deu porcaria, não sei o que e tal. Tive que tive um tempo para mim, deixei na minha mãe, deu doce, deu não sei o quê. Esses dias eu encontrei uma mãe no bar, estava no bar com os meus filhos, um bar livre, assim, né, enfim, aberto para crianças, assim, tipo, meio que um pubzinho, assim, e tinha uma amiga também que a mãe estava tocando um som e tal, e a gente foi com as crianças, né, verão, esse calor e tal, a gente estava lá comendo um negócio e tal, e aí chegou uma mãe, me encontrou no banheiro, e ela falou que me seguia no Instagram, e ela falou, é a primeira vez que eu tô saindo, e eu não sei como me portar, eu tô toda perdida aqui, é a minha primeira vez que eu ganho um Vale Night, assim, né, e era cedo ainda, né, também, ela disse, não, eu não sei, e eu disse, mas você deixou com quem? Com a avó? Não, deixei com uma amiga, mas eu tô meio surtando, porque deram chocolate pra ela tem 1 ano e 7 meses, não sei o que, eu falei, cara, aí vem aquilo, né, o que vale mais? Não tô dizendo que libera geral, não é isso, sabe, mas o que é esse erro, o que a gente tá, que tipo de maternidade que a gente tá sustentando, que a gente tá colocando no colo das mulheres, que elas precisam ser perfeitas e não errar, e elas precisam ter o controle dos filhos o tempo inteiro, porque se elas deixarem com a avó, se deixarem com a amiga e tal, e alguém dá um chocolate, meu Deus, aí o que vai acontecer, sabe, e aí nem é só sobre o chocolate, é sobre, nossa, aquele ideal que eu tinha de não dar doce até os 2 anos, a regra que eu tinha, acabou, eu não consegui cumprir. Mas o quanto vale, eu falei pra ela, daqui 10 anos, esse momento, de uma vez que ela fez isso, e você conseguiu ser você, sair, tomar o seu chopp, conversar com uma amiga, conversar com um amigo, sabe, ouvir um som, fazer alguma coisa diferente, acho que sua filha vai ter uma mãe muito melhor do que aquela mãe que ficou em casa e garantiu que não ia dar o chocolate. Sabe? Então tem muito essa pressão da gente em controlar tudo, em que todo mundo seja perfeito e também siga a cartilha, e tipo, cara, às vezes você tem que deixar cair o pratinho e colocar as responsabilidades. Às vezes a escola não vai ser aquela grande coisa, mas aquela que vai te dar suporte. Você vai fazer o possível, às vezes a rede de apoio que você tem também não vai ser aquela grande coisa, você vai fazer o possível, e é essa maternidade possível que a gente quer, porque a gente tem, às vezes, no Instagram, né, o hashtag maternidade real, que as mães estão lá se ferrando, né, mas em nome de uma educação respeitosa, às vezes eu fico meio assim, tipo... Respeitosa pra quem, né?
Né, peraí. Respeitosa. Não, mas é que vocês me criticam porque eu escolhi 10 para os filhos, mas calma, pera, sabe? Eu acho que sim, é uma escolha, né? Mas até onde que vai? Até onde que eu existo como mulher? Até onde, se é uma relação, eu importo também. E é isso que eu passo para meus filhos quando, né, eu me permito, assim. Então, às vezes, em nome dessa parentalidade, dessa maternidade aí, contemporânea, de muito apego, de muito tudo, né? Essa devoção, é uma nova devoção. Na minha visão, é um novo tipo de devoção. E de um novo tipo de anulação dessa mulher, de novo, mais uma vez. Porque o patriarcado, ele não está de bobeira, né? Ele vai enfeitando, né? E a gente vai entrando. Então, se a mãe não existe na relação, não tem relação, né? Tem essa sucção, tem essa anulação, né? Mas essa mulher também existe. E é isso que a gente está fazendo aqui, nesse primeiro episódio do podcast A Culpa Não é da Mãe. E sim, eu acho que é por tudo isso que a gente vem com essa ideia de fazer esse programa. Olha só, a gente tem um programa maravilhoso. A gente tem a ideia de fazer mais episódios e trazer convidados para a gente trazer essa distribuição dessa responsabilidade de falar. A gente vai, como educadoras parentais, a gente fala de uma educação respeitosa, a gente estuda sobre o desenvolvimento da criança, sobre comunicação não violenta, sobre emoções, a gente estuda sobre tudo isso e a gente quer realmente dar uma educação emancipatória, uma educação com autonomia para as crianças, mas a gente quer olhar para outra ponta também. E a gente quer olhar, nomear a responsabilidade de cada um da sociedade, distribuir esse bolo todo, distribuir para todo mundo. E então, a nossa ideia é trazer nos próximos episódios as nossas colegas também, que têm N experiências diferentes, para a gente falar de vários tipos de maternidade, a gente falar de vários tipos de parentalidade, de falar sobre profissionais, o quanto essa educação respeitosa, o quanto esse lugar de emancipação das mulheres também pode estar em outros lugares, né, em outras profissões, e, enfim, a gente quer trazer isso para o mundo, e a gente quer conversar disso, porque a gente vê tanto conteúdo falando sobre a criança, sobre a criança, sobre a criança, a gente quer falar sobre a criança, mas a gente quer falar também sobre os outros atores sociais que estão responsáveis por isso, e a gente quer trazer essa leveza, ou um pouco menos de culpa, a gente quer tirar esse lugar, né, que tá tão batido aí. Isso aí. Obrigada por vocês estarem aqui com a gente. Foi um prazer estar com você, Bru. Obrigada. Ai, adorei a nossa conversa. Adorei fazer isso. Muito e bom. A gente espera que vocês tenha feito sentido para vocês que estão nos ouvindo, e que continuem nos seguindo, né, nessa trajetória, nesses vários episódios, que também nos escrevam também, né, tem o nosso Instagram ali, meu @bruna.todeschini. Fala aí o seu, Roberta. @Roberta_Jardim. Então, para a gente também, se você tem alguma questão que você quer que a gente aborde, se você tem alguma culpa que você quer expurgar aqui com a gente, se você tem algo que você quer ser acolhida também, escreve para a gente, encontra a gente lá no Instagram, escreve para a gente para que a gente possa, assim, se aliviar também, né? Porque eu acho que esse processo da gente estar aqui como mulher, mãe, é também de ouvir as outras, né? Também quando a gente se junta, a gente também pensa, pô, não é só comigo, não, tá tudo bem comigo. Eu acho que esse é o papel, nosso papel também como mulheres e como educadoras parentais. Então pode escrever pra gente, que a gente vai ter o prazer de ouvi-las, de abraçá-las, de acolhê-las e acolhê-los também. Sim. Então, até o próximo. Um beijo grande. Até mais. Tchau, tchau. Um beijo. Tchau, tchau.